sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E nesta semana, em que temos assim bastante trabalho, né? Nós vamos ter o primeiro encontro espírita sobre os espíritos do Teresa d'Ávila, que o tema é simplesmente Deus. Vamos trabalhar sobre Deus, né? No dia 13, de 8h30 a 1h da tarde. Então, nós estamos assim com muito trabalho, por isso estamos gravando com um pouco de antecedência o programa, não é? Mas vamos continuar no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, no terceiro capítulo, intitulado Eclosão Mediúnica. E ele analisa uma fala, um texto de Emmanuel, em que ele diz assim: isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. E ele então vai desenvolvendo para nós assim: o surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, na adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em templos de quaisquer denominações religiosas ou materialistas. E eu estou lembrando agora do querido amigo, a gente chamava de Seu Zezinho. Seu Zezinho chegou para mim e falou assim: agora veja só, Deusa, eu vivi a minha vida toda no meio espírita. E nesse momento ele já estava com 70 anos, um pouquinho mais de 70 anos. E nunca ninguém me falou sobre mediunidade. Agora, escrevendo para o plano espiritual, ele falou para eu fazer o COMP. COMP é curso de orientação mediúnica e passes que nós temos no Leon Denis. É a forma que a gente chama de educação mediúnica. E ele então falou assim: agora vê, mas nessa idade, e eu lembro da figurinha dele com a cabeça branquinha, fortinho, sabe, bem forte, mas a cabeça branquinha. O que você acha? Eu falei assim: olha, eu acho que é para fazer, né? Para fazer. E ele então fez o curso do COMP. Fez o curso do COMP, né? E naquele mesmo momento, o Centro Espírita Irmão Clarencio estava começando, e nesse começo, os médios do CELD iam lá para oferecer passe, né? Naquelas lindas reuniões de quinta-feira. E aí estava lá Seu Zezinho, porque Seu Zezinho podia ir, né? Ele podia ir, ele estava aposentado, na verdade a vida toda ele teve uma lotérica, mas ele se aposentou, o negócio ficou para os filhos, né? E ele podia ir. E no Leon Denis também, a reunião de segunda-feira da tarde, 3h da tarde, de 5h da tarde, que aquele companheiro que trabalha não pode ir, ele podia. Então ele dava passe às 3, às 5 e à noite também ele ia. Aí o Clarencio começou a ter uma reunião à noite. Ele foi pro Clarencio também, que ele podia. Eu sei, gente, na obra social Antônio de Aquino, Nossa Malé, ele também ia às terças-feiras, ofereceu passe. Quarta-feira no Leon Denis, de manhã ele podia ir, de manhã, de tarde. Conclusão, esse companheiro deu passe todos os dias da semana, menos sexta-feira, mas ele dava passe quase todos os dias da semana, num período de mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos. Então vamos observar como é que ele produziu, muito mais, produziu. Então aquilo que muitas vezes a pessoa que vai ao centro uma vez por semana só pode fornecer passe uma vez por semana, ele qualificou porque ele fazia todo dia, praticamente, menos sextas-feiras. Então, olha o momento da mediunidade, olha o momento do trabalho, quando ele podia.
Porque naquele momento em que ele estava atrelado ainda as questões, né, do trabalho, da lotérica, tudo isso, o tempo dele era restrito, era mais para estudo e ser assistente de reunião. Ele não tinha tempo para ser o trabalhador. Mas tão logo as coisas se ajustaram, foi ele esse excelente trabalhador do bem. E a gente aproveita, manda beijos de luz para o querido amigo, né? Sempre delicado, sempre dedicado, sempre gentil com todos nós. Então é isso. Às vezes a pessoa, mas eu estou muito velho para ser médium. Quem disse? Pode surgir e vai surgir, já que Deus é justo, a lei de Deus é sábia, no momento exato em que eu posso trabalhar bem. E aí, essa eclosão, né, no caso dele, foi educação mediúnica para o serviço de passes. Que esse serviço simples, fraterno, querido, que toda a casa espírita nos oferece, não é? Mas podem ser outras faculdades que a pessoa fala assim, eu nunca senti isso, senti agora. Mas há uma programação espiritual. Repetimos, nós temos após o nosso programa, o programa feito pelo nosso Marco Aurélio, né? E a nossa Tereza, sobre o estudo das obras de André Luiz. E eles estão estudando os Mensageiros, que é um livro que prova muito, que mostra muito essa veracidade da programação espiritual, né? Inclusive, no primeiro capítulo, Centro dos Mensageiros, fala bem da reunião da gente enquanto médium para assumir o compromisso e aprender a ser médium. E ele continua dizendo: os sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Então o título é Eclosão Mediúnica. E ele vai falar alguns desses sinais. Reações emocionais insólitas. A pessoa às vezes sente uma tristeza sem motivo, ou uma alegria sem motivo, uma euforia, não é? Ou alguma situação de pensamentos, sentimentos inusitados, né? Sensação de enfermidade, só aparente. E entre essa questão da enfermidade tem uma questão que é a plenitude gástrica, que é justamente esse plexo solar, que muitas vezes se a pessoa ingerir alimento algum sem ser gases, ela sente como se estivesse pleno. É muito comum para o médium de cura, né? Esse médium de efeitos físicos, é muito comum isso. Calafrios e mal-estar. Irritações estranhas. Algumas vezes aparece sem qualquer sintoma, espontânea, exuberante. Um botão de rosa, a figura de Emmanuel, que desabrocha para no encanto e no perfume de uma rosa embelezar a vida. Então essas situações aparecem. E aí a gente sempre pesquisa, né? Há uma causa orgânica? Se não houver uma causa orgânica, esse entrelaçamento, esse intercâmbio entre um encarnado e desencarnado aparecendo de uma forma assim natural, não é? Aparecendo de uma forma espontânea, e que muitas vezes o médium que não tem essa tática de estudar, de entender que a doutrina espírita vai dando, fica até assustado. E quase sempre ele vai à casa espírita ou vai a uma igreja, a um templo, né? Para se livrar daquela situação inusitada, inesperada. Continua então Martins Peralva falando. Desabrochando naturalmente, a mediunidade é esse botão, tendo por jardineiro o espiritismo, que cuidará de seu crescimento. Paciência, perseverança, boa vontade, humildade, sinceridade, estudo e trabalho são fatores de extrema valia na educação mediúnica. E aí a gente sempre fala, né? Estamos começando o estudo desse livro, e Martins Peralva, ele é altamente pedagógico. No Estudando o Evangelho e Estudando a Mediunidade, em que ele trabalha o texto dos Mensageiros de André Luiz,
a gente vê o esforço desse espírito, né? Hoje está no plano espiritual, mas o esforço desse irmão em tornar claro o conhecimento. Por quê, gente? Quando há uma clareza de conhecimento ou de explicação, há uma facilidade maior na execução. Então, ele vai trazendo assim, de uma forma bem simples, bem clara, não é? Para que a gente possa entender. E aí, quando ele fala dos sintomas, sinais, reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade só aparente, a gente vê muitas vezes a pessoa chegar na casa espírita cheia de exames, aqueles saquinhos plásticos, né? Ou aqueles envelopes contendo exames, e muitos tristes, porque não tem nada, não é? Mas sente mal. E aí a pessoa pensa, quase sempre vai para a área da psicologia ou da psiquiatria, e a pessoa manda, graças a Deus, para uma casa espírita. Porque muitas vezes os parentes, a família acham que a pessoa está inventando coisa, está inventando moda, né? Mas que não tem nada. Então, irritações estranhas, né? Então a pessoa vai entendendo, e aí ele vai colocar os fatores para essa educação, porque é uma faculdade que surge. Ele fala aqui, Emmanuel, né? É um botão de rosa que desabrocha para, no encanto e no perfume de uma rosa, embelezar a vida. E aí ele fala, né? A mediunidade é o botão, o jardineiro é o espiritismo, que vai cuidar do crescimento. Mas como é que o espiritismo vai cuidar do esquecimento? Então ele fala no primeiro ponto, a paciência. Ninguém sabe quanto tempo demorará o desenvolvimento. A paciência ajuda a esperar. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Epístola de Paulo a Tiago. E aí a gente vê naquele filme do Divaldo Pereira Franco, né? O tempo em que ele escreveu. Quando ele pensava em publicar alguma coisa, chega a Joana e fala assim: pode jogar tudo fora, que isso foi só treinamento. É a paciência que o médium tem que ter. Então, muitas vezes, há uma pressa em publicar as questões. Eu lembro que no Leon Denis, Inspirações do Amor Único de Deus, Pela Graça Infinita de Deus e Palavras do Coração, são livros de Dr. Herman, né? De Baltazar e Antônio de Aquino. Eram mensagens psicofônicas, quer dizer, mensagens consoladoras, instrutivas, no final de uma reunião. E aí, graças a Deus, né, os companheiros, principalmente Maria Helena Rocha, pensou em juntar isso. E em princípio a Altivo não queria. Eu falei assim, não, isso são mensagens pessoais para a reunião. Graças a Deus, essas mensagens foram publicadas. E hoje a gente tem assim um conteúdo, né? Um monumento, vamos dizer assim, doutrinário, que tem servido para todos nós, né? Tem servido não só para as nossas reuniões mediúnicas, como também o serviço de ilustrações para palestras, para estudo, para o ensino, porque é a visão dos espíritos da casa, e a gente vê uma visão superior, uma visão alicerçada em Jesus e nos fundamentos da doutrina espírita. Mas quanto tempo para isso? A casa tem 62 anos. As publicações são relativamente recentes em relação à idade da casa, vamos dizer assim, né? Então é paciência. E às vezes o médico fica muito, só vendo a psicografia, né? Em colocar logo, editar logo, e não é isso, né? Qual o tempo que vai demorar? Muitas vezes os espíritos estão usando o médico como exercício. É o desenvolvimento. Pode ser mais ou menos rápido, de acordo com o projeto reencarnatório do médium, né? O projeto daquela casa que ele está inserido. Então, paciência. E aí, um outro item. Tudo no mundo, para crescer bem, pede perseverança. O conselho é de Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Aquele que persevera é ao mesmo tempo pontual e assíduo,
dotado de compreensão e responsabilidade. E os espíritos bons são sensíveis a isto. Então, a perseverança, não é? É treinar, é estar presente, mesmo que não aconteça nada. Não aconteceu do meu jeito, mas vamos lá. Então o médico psicógrafo pega lá o lápis, o papel. Mesmo que não venha nada, que não venha intuição nenhuma, que o espírito não tome a mão, que não aconteça nada. Mas ele vai perseverar. Naquele dia, naquele horário, é o seu treino, né? Para que ele consiga chegar a algum resultado. E aí os bons espíritos observam o esforço daquele médium, observam o desejo de servir, observam a calma, observam assim a submissão, né? A vontade de Deus. E aí essa sensibilidade faz com que eles vão se aproximando devagar, né? Aproveitando aquilo que o médium pode oferecer. Aí o outro item: sem boa vontade nada progride. Fica tudo na estaca zero. Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, realça a boa vontade. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles e para que sejam salvos. A boa vontade deve acompanhar o irmão que iniciou o esforço na sua educação mediúnica. Boa vontade, gente, com a própria faculdade, sim, mas boa vontade nos relacionamentos. Por quê? Não é fácil a convivência. Nenhuma convivência é fácil. Então, se o médium não tiver boa vontade, daqui a pouco ele começa a se afastar. Até porque surgem testes de paciência, de compreensão, de equilíbrio, de tolerância, né? Então, a boa vontade, ele vai ser convocado, muitas vezes, a não ficar só no treino mediúnico, mas a fazer parte de uma tarefa assistencial, a colaborar na casa, seja na evangelização, seja na organização, seja na secretaria. O médium quase sempre é aquele irmão de confiança, né, da casa, e a gente só ganha confiança através do trabalho, através da dedicação. E aí é o momento em que começa a convivência na intimidade da casa. E quando se começa a viver na intimidade da casa, a gente vai ver que as coisas não são conforme a gente pensa, conforme a gente sonhou. Tem desafios, né? Tem situações de desequilíbrio. Tem mesmo, gente. Situações que às vezes surpreendem a pessoa. Puxa, eu não esperava que fulano, que fala tão bem, né? Ou que fulano que dirige, tivesse tal ou tal comportamento. São as questões humanas. E aí é nessa hora, não é? Que se a pessoa não tiver boa vontade, ela paralisa o esforço, ela paralisa na tarefa. Então, boa vontade. Acompanhar esse irmão que iniciou o esforço. E essa boa vontade, eu posso falar que ela vai ser o tempo todo, porque no meu entendimento, desenvolvimento mediúnico é para a vida toda. E desafios, testes, existem para a vida toda. Continua então Martins Peralva. Sem a humildade, o orgulho se apossa de nós. Expande-se, e com a sua expansão, sobrevém o fracasso, com o cortejo de suas consequências. O apóstolo dos gentios, incentivando e orientando os cristãos de Éfeso, aconselha-os: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É isso, né? É naquele momento, às vezes, que o médium, pela mediunidade, pelo fenômeno mediúnico, ele vai se sentindo melhor do que o outro. Ele vai se afastando do convívio fraterno. Ele vai se afastando, inclusive, do trabalho, que é o nosso ponto de apoio, é o nosso ponto de ligação com a casa, é o nosso ponto de ligação até com a espiritualidade, mesmo o trabalho material.
mesmo no trabalho material, há essa oportunidade nossa de entrosamento, de formação do conceito da casa espírita, né? Do conceito da doutrina espírita, da meditação, do esforço para a mudança de valores. Mas aí o orgulho faz com que a gente se perca na movimentação mediúnica. E continua Martins Peralva falando: a sinceridade na educação mediúnica é fator imprescindível. Eu estou lembrando de uma situação de um amigo que desencarnou, de irmão que desencarnou. E o Weber percebeu uma pessoa que se dizia parente, né? E aí a família mandou o retrato, tudo isso, ele falou assim: não é nenhuma dessas pessoas. Ele tem que ser honesto, né? Não vai se inventar coisas para agradar a A, B, C, Z, não. É o sim, sim, não, não. E aí ele vai falando, mais uma vez, o apóstolo Paulo: porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus como tantos outros. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É a segunda carta aos Coríntios, né? E a gente sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja muito pródiga na mediunidade. Então a sinceridade, né? A gente não está mercadejando, não é para agradar. E quando fala mercadejando, não é só dinheiro, não. É agrado, é aplauso, não é isso. Os espíritos não podem levar em boa conta o servidor insincero. Então, sinceridade mesmo. Sinceridade de propósito, honestidade no que se fala, no que se faz, no que se sente. No momento da avaliação, ser capaz, né, de falar o que aconteceu e ter a humildade para ouvir o que os irmãos do grupo em que estamos inseridos têm a nos oferecer. Essa contribuição é muito importante. E aí ele vai para o último item. Estudo e trabalho formam a base para o desenvolvimento mediúnico, estruturando com segurança o processo educativo na alma e no coração do companheiro. O médium que não estuda e não trabalha assemelha-se a uma embarcação à deriva no turbilhão oceânico. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo, o Espírito da Verdade. E é por isso, gente, que as nossas casas espíritas oferecem estudo continuado. É por isso que a gente é convocado, né, ao culto do Evangelho no Lar, né, ao estudo de obras relacionadas com a mediunidade, já que é o nosso métier. A gente deve estar lendo, revendo, né? E outras obras também que podem não estar ligadas à mediunidade, mas são elementos intraduzíveis mesmo, importantes para a nossa reforma moral, para a nossa reforma íntima. Então é estudo, é trabalho, formando essa base, não é? E o trabalho é a forma de quê? De eu experimentar o estudo, de eu trabalhar o conceito, né? De eu me motivar para a convivência com o outro, de eu fazer parte do ideal da casa espírita, porque o trabalho é isso, né? Eu estou trabalhando para um objetivo, então eu vou me integrando através do estudo e através do trabalho. Eu vou entendendo a minha vida particular, a minha vida enquanto médium, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida como cidadão, a minha vida na casa espírita através do estudo e do trabalho. Então, amigos, não há mágica. Desenvolvimento mediúnico exige esforço, exige foco, porque é esse o ideal da doutrina, o crescimento, o desenvolvimento do homem, e a mediunidade é esta grande ferramenta. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.